Santa paz, amada igreja. Amém. Primeiramente agradecer este grande louvor do nosso coro e dizer que é um grande privilégio estarmos aqui hoje a ministrar a palavra para os irmãos nesta manhã. Amém? Amém. E a mensagem de hoje vamos encontrar no Evangelho de Mateus, Mateus 6, no seu versículo 19. Mateus 6, 19. E diz assim a palavra do Senhor: não arrecadem os vossos lucros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões minam e roubam. Antes arrecadem nos céus, onde a traça e a ferrugem não os destroem, e os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Agradecemos, amado Pai, pela Tua palavra, porque por ela o Senhor edifica a nossa fé e nos conduzes para um cristianismo verdadeiro e, sobretudo, para uma vida de santidade, ó Pai. Amado Pai, queremos te pedir perdão pelos erros cometidos, ó Pai. Te pedimos porque reconhecemos que somos falhos, ó Pai. Mas, bendito Pai, pela Tua honra nós pedimos, ó Pai querido, que venha falar-nos nesta manhã uma palavra que venha do Teu trono, ó Pai, e que ela possa surtir efeitos nos nossos corações, ó Pai. Venha diminuir o meu eu e que seja o Senhor a falar para nós nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos pelos merecimentos da sua vida, da vida do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nesta manhã eu trago como tema da nossa reflexão escravos do consumo. Mas antes de entrarmos apropriadamente na mensagem de hoje, eu gostaria de dizer que estamos alegres como as nossas mamães nos dizem em Angola: tua vigila 2025. Amém? Amém. Nós estamos alegres, meus amados irmãos, porque transitamos num novo ano. E como estamos a começar o ano, amados irmãos, uma palavra poderosa veio no meu coração. E não mais apropriado do que esta: escravos do consumo. E gostaria, amados irmãos, que cada irmão me ajudasse a fazer esta pergunta. Nós estamos no primeiro ano, no primeiro dia do ano. Como entramos neste novo ano? Pergunta ao seu irmão de lado como está as finanças. Será que entramos no positivo ou estamos com saldo negativo? Está negativo? Negativo?
Meus amados irmãos, nós aprendemos com as nossas mamães que nos diziam, desde que éramos muito novos, que janeiro é um mês de fome. Janeiro é um mês de fome. E sobretudo, amados irmãos, reconhecemos que isso fruto de consumos exagerados que acabamos cometendo no mês de dezembro. Então eu gostaria de começar a minha reflexão, amados irmãos, com uma mensagem típica do líder espiritual do Tibete, Dalai Lama, em que numa das suas mensagens ele se refere que quando lhe perguntaram sobre o que mais lhe surpreendia na humanidade, ele respondeu que o que mais lhe surpreendia era o homem, porque o homem gasta toda a sua saúde à procura de dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente pensando no futuro, esquece-se de viver o presente. De tal forma que nem vive nem o presente, nem o futuro. E para piorar, vivem com tanta intensidade como se nunca haveriam de morrer. Mas morrem como se nunca tivessem vivido. E para levantar a fasquia, meus amados irmãos, nesta manhã, eu trago outra reflexão de um cantor, Bob Marley. Bob Marley, meus amados irmãos, tem uma música com o título Rat Race, Corrida de Ratos. E nesta música, Bob Marley, meus amados irmãos, ele adverte que o ser humano vive num sistema que acaba controlando e dominando a nossa maneira de viver, controlando os nossos desejos, as nossas vontades e nos obrigam a correr. E o ser humano corre tanto, com tanta exaustão para ganhar a vida e não se apercebe que estamos vivendo numa corrida de ratos. Rat Race, amados irmãos, é um carro em que existem umas rodas em que colocam o rato para que o rato pudesse atingir a parte de cima. Mas quando as rodas começam a girar, amados irmãos, o rato não consegue sair do mesmo lugar. Ele corre, mas não consegue chegar do outro lado porque está sufocando pelas rodas que acabam aprisionando o seu objetivo de chegar do outro lado. Rat Race. E o ser humano, amados irmãos, acaba vivendo isto desta forma. E Jesus, amados irmãos, nos traz esta mensagem nesta manhã. Esta mensagem de Jesus é quando Jesus convida os seus discípulos na temática do Sermão do Monte, em que Jesus leva os seus discípulos por uma montanha e que neste sermão Jesus ensina um monte de ensinamentos aos seus discípulos. E esse Sermão do Monte, amados irmãos, ele começa no capítulo 5 deste mesmo Evangelho, em que primeiro Jesus começa por ensinar as boas aventuranças, depois ensina
sobre o cumprimento da lei dos profetas e dá um monte de ensinamentos que fazem parte do reino de Deus e sobre a forma em como os discípulos deviam seguir e levar a sua vida. E aqui, amados irmãos, Jesus, neste versículo, neste capítulo, ele nos diz: não arrecadem os vossos lucros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Mas antes, arrecadem nos céus, onde a traça e a ferrugem não os destroem. Meus amados irmãos, essa mensagem chama bastante atenção e eu consigo refletir neste exato momento, meus amados irmãos, o que essa mensagem nos poderá transmitir nos dias de hoje. E a verdade, amados irmãos, antes de refletirmos diretamente nesta mensagem, quando eu estava a preparar esta mensagem, acabei por fazer uma pesquisa no Velho Testamento, em que, quando Deus testa o povo hebreu, quando viviam escravizados no Egito, e após os 40 anos de escravidão no Egito, nesta história, amados irmãos, eu acabo me apercebendo que o desejo do ser humano de querer viver uma vida, o desejo de querermos sempre mais, essa mensagem traz-me uma grande reflexão, porque me leva no livro de Êxodo, no seu capítulo 16, 4, em que nos conta a história de quando o povo murmurava com Jesus, ou murmurava a Moisés sobre Deus por lhes ter tirado da escravidão, onde eles tinham comida e conseguiam se alimentar, estavam no deserto, estavam a padecer por necessidades. E Deus, amados irmãos, testa o povo de Deus daquela forma, dizendo que Deus manda o maná para aquele povo, mas coloca uma grande recomendação em que os servos deviam seguir. E Deus diz que todos os seres que só deviam comer a maná, que fosse suficiente para aquele dia, para cada dia, mas que muitos, devido ao desejo do seu coração, não conseguiam se conter e acabavam por juntar, comiam até se fartar, mas muitos acabavam por querer guardar a maná para os dias seguintes. Mas quando a recomendação de Deus era que esse mesmo alimento só fosse consumido naquele dia. E o que aconteceu, amados irmãos, é que aqueles mesmos servos que, juntando maná mais do que aquilo que deviam, no dia seguinte, essa mesma maná acabava por apodrecer, acabava por se estragar. E eu consigo refletir, amados irmãos, nesta mesma mensagem que Jesus nos traz nesta manhã sobre os nossos tesouros. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Meus amados irmãos, nós conseguimos compreender o desejo do ser humano em querer prosperar.
E essa mensagem de Jesus aqui, amados irmãos, nós podemos refletir que ela não se trata de situações contra a prosperação do ser humano. Aqui não nos refere, amados irmãos, que as pessoas não pudessem prosperar. Não nos referimos, amados irmãos, que as pessoas não pudessem, de certa forma, juntar dinheiro, no caso, no nosso contexto, para, digamos, juntar dinheiro para a escola dos nossos filhos, juntar dinheiro para termos uma vida melhor, para termos uma casa melhor. Não é isso que a mensagem aqui nos traz nesta manhã. Mas o que a mensagem nos traz aqui, amados irmãos, é onde nós colocamos o nosso coração. E a mensagem nos adverte, amados irmãos, que onde nós colocamos o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. E muitas das vezes, amados irmãos, nós reconhecemos que esse desejo de prosperar tem levado muito ser humano a cometer erros viciantes. Nós estamos experimentando, amados irmãos, tempos em que somos bombardeados por métodos que nos levam a nos mentalizar que a perspectiva de felicidade tem a ver com os bens que nós adquirimos. E essa situação, amados irmãos, nos leva a querer sempre mais e mais e mais. O ser humano chega a um ponto de não se sentir nem satisfeito com o que tem e nem realizado com o que tem. E muitas das vezes, amados irmãos, a forma em como nós temos levado para adquirir as nossas verbas, ou como nós lutamos para sobreviver. Há situações, amados irmãos, que essa luta tem sido tão constante que o ser humano não consegue estar tão satisfeito, porque queremos mais e mais. Meus amados irmãos, eu andei a fazer uma pesquisa sobre o nível de endividamento das famílias norte-americanas. E eu me apercebi, amados irmãos, que o nível de endividamento das famílias, ela tem números proporcionais. Números muito elevados, porque somos bombardeados pela forma em como existe essa supremacia, a supremacia do consumismo no capitalismo. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que vimos, ela acaba por ter repercussão nas nossas vidas. E hoje em dia, amados irmãos, nós estamos a viver de formas com apertos. Conforme eu perguntei aqui nos irmãos, nós estamos a começar o primeiro dia do ano, mas muitas famílias já estão com déficit negativo. E Jesus aqui nos está a advertir, amados irmãos. Essa advertência de Jesus, ela adverte na perspectiva de que nós devemos reconhecer que tudo que nós temos na terra, que nós juntamos, essa riqueza toda que nós temos é passageira, porque a traça e a ferrugem acabam por consumir.
Mas o nível de endividamento, os amados irmãos, é tão elevado que nós estamos a ter aqui na face da terra, porque quando nos Estados Unidos as famílias vivem endividadas, essas dívidas acabam se repercutindo para o mundo inteiro. E hoje nós estamos a viver tempos muito difíceis. Estamos a viver tempos trabalhosos em que mesmo aqui na Europa, a Europa está toda colapsando. Se formos analisar, amados irmãos, quase os países mais ricos da Europa encontram-se a colapsar porque as famílias estão totalmente endividadas. Então eu pergunto nesta manhã, onde nós estamos a colocar o nosso coração? Salomão, amados irmãos, ele nos adverte sobre tudo o que deves guardar. Guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Como estão os nossos corações, meus amados irmãos? Nós temos família, amados irmãos, que, sobretudo na América, que estão tão endividados com créditos hipotecários, com créditos ao consumo. E nós aqui, meus amados irmãos, não fugimos à regra. Nós não fugimos à regra, porque nós consumimos e queremos cada vez mais. Nós estamos ficando satisfeitos com aquilo que temos. E a traça, meus amados irmãos, eu fui pesquisar na Bíblia que o poder que a traça tem é um inseto, meus amados irmãos, que ela quase não é visível aos nossos olhos. A traça, no hebraico, meus amados irmãos, ela é ashi. E ashi, ela no hebraico, ela diz que é uma raiz, que ela incorpora-se numa raiz em que há o mau odor, o mau cheiro. E quando ela se incorpora, ela acaba por destruir tudo aquilo que encontra. Mas no grego, meus amados irmãos, a traça, ela tem um outro significado. Nós podemos compreender, amados irmãos, que no grego a traça, ela incorpora-se em todo aquele local que seja nauseabundo. Tudo aquilo que a roupa, couros, em que há mau cheiro, mau odor, que esteja a danificar, a traça incorpora e acaba por derrubar aquilo tudo. E tudo que nós consumimos, meus amados irmãos, ele acaba por ser consumível pela traça. Então nós estamos aqui, amados irmãos, advertindo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o consomem, mas juntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Como é que nós conseguimos juntar tesouros nos céus? Meus amados irmãos, Jesus traz essa grande mensagem, porque os tesouros no céu, meus amados irmãos, nós acabamos por adquirir por intermédio, acabamos por adquirir por intermédio do amor e pela forma em como nós temos a nossa comunhão com Deus e como
partilhamos a comunhão ao ser humano? Quanto nós nos colocamos na condição de ajudar o nosso próximo, de fazer o bem ao nosso próximo, nós estamos a acumular tesouros no céu. Porque as riquezas, meus amados irmãos, de Deus, elas começam aqui na terra onde nós estamos inseridos. E é aqui, amados irmãos, onde nós devemos partilhar com os nossos irmãos a riqueza de partilharmos uma vida de comunhão plena com Deus. Devemos viver em amor, amados irmãos, de tal forma em que podemos partilhar esse amor com altruísmo, de forma a ajudar o próximo, de formas a sermos úteis e amáveis na vida dos outros. Quanto mais nós fazermos isso, meus amados irmãos, estamos a acumular tesouros nos céus. Não vamos viver, amados irmãos, preocupados com o dia do amanhã, porque Deus quer que nós vivamos com intensidade o dia de hoje, mas com tranquilidade, com amor, com paz, mas não de tal forma, amados irmãos, que nos sintamos tão carregados ao ponto de vivermos sufocados e sem felicidade. Nós estamos a correr, meus amados irmãos, de forma desleal. Estamos gastando as nossas economias de forma desleal. E eu trago aqui, meus amados irmãos, nesta reflexão, dois exemplos muito práticos. É bem verdade que nós compramos casas, compramos carros, compramos bens. Existe alguém que diz que mais vale a gente sair daqui até Paris montado num BM do que sair e ir para o Catambor de Fiat Punto. Significa dizer, amados irmãos, que o ser humano tem e vive esse motivo de satisfação plena. Nós podemos comprar coisas caras para as nossas vidas, mas não devemos viver suficientemente acima das nossas possibilidades. Não devemos, amados irmãos, fazer créditos de tal forma que não consigamos depois respirar de forma tranquila. E a mensagem que eu coloco, amados irmãos, o grande desafio é que nós estamos a começar um novo ano e devemos refletir numa nova mudança de paradigma. Não vamos alimentar esse desejo do sistema capitalismo de queremos tudo, mas vamos procurar viver o hoje e de forma tranquila, porque o dia do amanhã pertence a Deus. Cuidado com cartões de crédito, que elas acabam sufocando toda a nossa energia e depois nos levam a vivermos de forma com tristeza. Trabalhamos uma vida toda, durante um mês. Recebemos o nosso ordenado no final do mês. Dia 2, dia 3, dia 4. Estamos a contar moedas, porque a forma em como nós estamos
administrando os nossos bens, não tem sido da forma mais adequada. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós às vezes nos questionamos: será que isso trata-se do país em que vivemos, por estarmos num país que consideramos economicamente pobre? Mas a verdade, amados irmãos, nós acabamos por perceber que o problema, muitas das vezes, não está no país em que nos encontramos, mas na forma em como nós somos ensinados a administrar os nossos bens. Aí é que está o segredo. Por isso nós podemos sair daqui e viver nos Estados Unidos, mas se continuamos a viver o consumo de forma desleal, mesmo nos Estados Unidos, vamos continuar a contar as moedas. Vamos continuar a viver com sufocos, porque nós queremos sempre mais. Meus amados irmãos, passou o Natal. E eu trago aqui esse folheto. Esse folheto, meus amados irmãos, é um presente que eu ganhei num período de Natal. E eu guardo isso como recordação. Porque nós estamos vivendo práticas que nos têm sufocado. Quando chega esse período de festas de Natal, às vezes nós acabamos gastando o que não temos para agradar os outros, mesmo sabendo que vamos ficar sem dinheiro o mês todo. E quando, às vezes, nós só precisamos demonstrar a nossa generosidade. E aqui, neste envelope, meus amados irmãos, eu recebi com mensagem do que a minha imagem representa para as pessoas a quem eu recebi este presente. E eu gostaria de dizer, amados irmãos, que eu me refiro que recebi este presente num país em que economicamente eles são muito mais estáveis. Mas a prática que eles têm de presente foge muito daquilo que é a nossa cultura. Eu reparei que todos eles recebem apenas um envelope com mensagens. Mas nós acabamos gastando aquilo que não temos para agradar certas pessoas. E eu trago aqui, amados irmãos, este aparelho. Não sei se os irmãos se lembram deste aparelho. Quem conhece esse aparelho? Esse aparelho é um iPod. Meus amados irmãos, eu trago esse iPod como uma reflexão nesta manhã da forma em como nós gastamos de forma errada o que ganhamos. Na altura em que saiu esse iPod, meus amados irmãos, foi na altura em que a Apple tinha o iPhone 4. iPhone 4, amados irmãos, da Apple era o topo de gama daquele telefone. E custava totalmente o mesmo preço. Se pudéssemos fazer uma comparação hoje, estaria avaliado a quase 1.300, que é o preço que custa um iPhone. 1.300 a 1.500. E eu gostava muito de ter tecnologias, meus amados irmãos. Que eu não gostava
de telefones, iPhones, eu comprei apenas esse iPod, que era o top dos tops dos aparelhos para ouvir música. Ele tinha todas as características, só não fazia telefonema, mas tinha todas as características, todas as funcionalidades que o iPhone fazia. E eu, amados irmãos, eu tinha um ego tão elevado com esse meu aparelho, porque era o top dos aparelhos para ouvir música. Me sentia tão satisfeito com ele que houve uma vez, ao fazer um treino num ginásio, eu conheci um rapaz que trabalhava na representante da Apple aqui em Portugal, em Oeiras. E ele olhou para o meu aparelho novo, e ele me disse: olha, compraste esse aparelho? Disse: olha, custa tão caro, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Este aparelho, daqui a provavelmente mais uns 6 meses, vai deixar de trabalhar. Eu questionei: vai deixar de trabalhar? Como assim? Vai deixar de trabalhar porque a Apple descontinuou esse aparelho. Você vai tentar carregar o aparelho simplesmente vai deixar de trabalhar. E meus amados irmãos, um tempo depois, a bateria do meu iPod, ela acabou. Quando eu lutava para carregar, ele todo novo, não carregava, simplesmente ficou descontinuado, porque a Apple depois tira o iPhone 7. E o mesmo rapaz explicou-me que o iPhone 7, depois de um tempo, deixaria, que era o top do iPhone na altura, depois de um tempo, deixava de ter atualizações, porque haviam de lançar outro iPhone. E o que tem acontecido, meus amados irmãos? Sai um iPhone, entra outro, sai um iPhone, entra outro, sai um iPhone, entra outro, e o que muda simplesmente é apenas algumas atualizações, muda uma câmara, entra outra, e nós, vivendo como rat race, correndo, somos bombardeados a comprar o último iPhone. E quando eu questiono, meus amados irmãos, a nível de proporcionalidade, quantas funções do teu telefone caro você usa? E a resposta, meus amados irmãos, é que se calhar nem 10% das funcionalidades do telefone são usadas. E nós acabamos por correr para comprar, meus amados irmãos. E eu gostaria de dizer, amados irmãos, como uma questão de reflexão, que a tecnologia que levou o homem ao espaço, ela é equiparada aos Galaxy 3, que já saiu há anos. A mesma tecnologia levou o homem ao espaço. Significa dizer que nós estamos correndo de forma desleal. Às vezes eu vejo em brincadeiras irmãs com tanta satisfação com seus iPhones tirando fotos. Mas a foto, meus amados irmãos, ela leva a uma reflexão. Existem profissionais que trabalham com fotos e eles aí têm essa necessidade de caprichar na foto, porque uma foto bem tirada, ela nos dá uma satisfação no exato momento em que nós tiramos, mas dias passam e você esquece desta foto. Dias passam, você já nem lembra que tirou aquela foto. Mas nós estamos correndo que nem ratos de corrida, gastando todas as nossas
verbas. Passou o Natal. Quantos brinquedos nós compramos para os nossos filhos, que depois ficam amontoados nos quartos, que eles só usam naquele período de festas, depois já nem se lembram. E quando a gente reparar o quarto dos nossos filhos, eles estão amontoados com brinquedos que nós não precisamos ou que eles não precisam. Mas nós ouvimos, amados irmãos, que mesmo nesses períodos de Natal, em que existe tanta gente solidária, nos apercebemos que existem zonas em que há crianças que nem sequer um pão têm para partilhar na mesa. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Não junteis tesouros. Quando, meus amados irmãos, eu venho a refletir sobre os tesouros do céu, leva-me a uma grande reflexão. E a primeira reflexão que ela me traz nesta manhã é essa. Quando o ser humano nasce, ser humano nasce pelado. O ser humano nasce sem nada. E esse simbolismo, meus amados irmãos, que Deus traz na vida de um nascimento é muito profundo, porque significa, amados irmãos, que nascemos apenas com a graça de Deus e sem nada. E quando crescemos, meus amados irmãos, outra reflexão me leva à conclusão de onde nós estamos. Onde nós estamos nesse exato momento? Onde está o nosso coração? Meus amados irmãos, nós entendemos que escravidão, meus amados irmãos, é todo aquele ser humano que se sente aprisionado, sufocado por um desejo de outrem, e que ela pode vir por via do relacionamento, pode vir por via de um vício ou de um desejo incontrolável. Nós temos pessoas que nessa perspectiva do consumo não conseguem controlar os seus desejos. E nós estamos a começar um novo ano. Queremos apelar aqui a Samaria a controlarem melhor a forma em como gastam os vossos dividendos. Não vivam sufocados. Se tivermos que correr, meus amados irmãos, que seja para uma boa causa, não para alimentar egos que depois acabam nos sufocando com créditos ao consumo, com situações que nos levam à hipoteca. Para terminar, amados irmãos, eu gostaria de dizer que a Europa está vivendo um sistema financeiro de leasing. Eu acredito que muitos irmãos já ouviram falar de leasing. Leasing, meus amados irmãos, é todo aquele tipo de crédito em que você acaba adquirindo o que você pretende comprar, mas esse artigo nunca é teu definitivo. O leasing, meus amados irmãos, em muitos países aqui da Europa e até mesmo na América, muitos estão vivendo com leasing. Eu quero um carro, compro um carro topo de gama. O carro não é meu, vou pagando. Depois de 3 anos eu vou, entrego o carro,
me dão outro carro topo de gama e eu vou vivendo com este carro durante 3 anos. E o leasing, meus amados irmãos, ele acabou por ser carregado em muitas áreas a nível de consumo. Até para um telemóvel, meus amados irmãos, eu compro a leasing. Vou pegar o iPhone 16 em leasing, que eu uso 2 anos, entrego o iPhone, me entrego um iPhone 17 e eu continuo a pagar. Mas a forma em como as pessoas sufocam-se com esses créditos também tem sufocado a nossa alegria de viver. E Jesus nos está a advertir. Onde nós estamos? Onde estamos colocando o nosso coração? Nos bens terrenos aqui da terra, em que tudo é passageiro, que quando nós fomos chamados para a eternidade, vamos simplesmente sem nada e acabamos deixando tudo. Nada levaremos. Da mesma forma que nascemos, também sem nada. Então, meus amados irmãos, esta é a reflexão que nós trazemos nesta manhã. Vamos acumular tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem e nem os ladrões roubam. E essas riquezas, meus amados irmãos, só Jesus nos pode dar. Amém? Amém. Só Jesus nos pode dar. Vamos acumular riquezas, amados irmãos, que nos levam à comunhão com Deus, que nos levam à comunhão com o nosso próximo, que nos levam a nos dedicar cada vez mais a Deus e não vivermos sufocados como escravos do consumo. E essa é a mensagem que de Deus ouvimos e vos anunciamos em nome de Jesus. Amém? Amém.